Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Respirar Melhor é Viver Melhor. Hoje estou aqui com o Dr. Ernesto Loureiro para falarmos sobre respiração e os seus impactos no dia a dia. Ernesto, para começarmos, você poderia explicar como foi e por que a transição da odontologia tradicional para a odontologia miofuncional? Vamos lá. Então, durante eu tive uma formação tradicional, como você está dizendo, numa escola de odontologia tradicional, enfim, e durante alguns anos eu trabalhei dessa forma. Só que com o passar dos anos, né, você vai acumulando experiência, você vai vendo que algumas coisas não funcionam tão bem quanto deveriam ou quanto você esperaria que funcionasse. Isso, e mais uma inquietude natural minha de conhecer coisas novas, né, sempre me fez procurar, além dos cursos, né, de técnicas tradicionais dentro da minha especialidade, de cursos meio que eu chamo fora da caixa, né, meio fora do que se esperaria do profissional da área que eu trabalhava. Então, e por que isso? Porque tinha um percentual que eu me lembro disso até hoje, isso já tem mais de 10 anos, que me incomodava muito, que era 7,2% dos casos que eu fazia de reabilitação oral, depois de um ano, as coroas de cerâmica, né, os trabalhos estavam tudo quebrado. E isso me intrigava assim loucamente, porque era o mesmo operador, a mesma técnica, mesmo material, o mesmo laboratório que confeccionava as próteses. Por que que em algumas pessoas quebrava e ainda bem, graças a Deus, na maioria das pessoas não, né? Até que um dia eu assistindo um workshop por acaso, que eu escolhi por acaso porque eu achei interessante, né, o assunto, esse workshop mudou a minha vida. Isso tem 9 anos exatamente. Foi um workshop de um dentista australiano chamado Chris Farrell, que eu acho um gênio, né? E assim, mudou 180 graus a maneira como eu encaro a minha profissão. Era uma coisa e depois mudou completamente. E eu me lembro vividamente da primeira frase que ele falou no workshop, que foi a seguinte frase, abre aspas, nós, dentistas, aliás, nós, profissionais de saúde, temos que aprender a tratar das causas dos problemas e não dos seus efeitos. Fecha aspas. E isso acendeu uma luz na minha cabeça, porque iluminou mesmo. Foi uma coisa assim estranha, né? Porque de repente começou a fazer sentido uma opção de coisa, né? As coisas que não funcionavam, então, claro, não funciona. Se você vai tratar de uma pessoa que tem bruxismo, gastou os dentes dela pela metade, ela tem metade do dente que deveria ter porque comeu todos os dentes dela apertando os dentes, né? Você constrói dentes novos, né? Faz 28 coroas de cerâmica, como eu fiz várias vezes, 28 coroas de cerâmica e reconstrói todas as dimensões apropriadas da mordida da pessoa, enfim. Então, faz isso. E não trata de por que ela tinha bruxismo, o que que vai acontecer? Um ano depois, as porcelanas vão estar todas quebradas. É simples assim. É de uma simplicidade tão óbvia, né, que eu fiquei meio atônito um tempo, né, pensando nisso, e aí comecei a estudar, né, comecei a estudar bastante odontologia funcional, qual eram as características, por que que isso acontece, o que causa isso, o que causa bruxismo, né? Quer ver uma queixa muito comum? Quem usa aparelho de dente usa aparelho por quê? Porque o dente está torto, né? Está desalinhado. Aí a pessoa bota o aparelho para alinhar o dente. Qual é a queixa mais comum de quem usa aparelho? Quando tirei o aparelho, voltou a ficar tudo torto de novo. Claro, você quando usa um aparelho ortodôntico, você está cuidando do efeito, você corrige a posição do dente e não faz nada. O que que vai acontecer quando você tira o dispositivo que corrigiu a posição dos dentes? Vai voltar a ficar o que era antes, porque os fatores que levaram você a ficar daquele jeito continuam existindo. Então, vou antecipar o que faz com que os dentes fiquem desalinhados é desequilíbrio da musculatura do sistema mastigatório, especialmente o posicionamento incorreto da língua.
E antes que vocês me perguntem também, antes que você me pergunte, por que que os músculos do sistema mastigatório ficam desequilibrados? Por causa de respiração incorreta, né? A gente precisa aprender a respirar melhor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, praticamente a população do planeta respira em algum percentual pela boca. E respirar pela boca está errado, assim como comer pelo nariz está errado também. E numa primeira visita ao consultório, você já consegue identificar todos esses problemas ligados à respiração, conversando apenas com seu paciente? Olha, todos eu não digo, mas depois de alguns anos trabalhando com isso, e antes de trabalhar com isso, mais alguns trabalhando com outras coisas, você consegue. Primeiro que todo dentista tem o péssimo hábito de, quando conhece uma pessoa, só olhar para a boca da pessoa, para saber como funciona, como é que ela abre a boca, como é que ela fecha, como é que funciona a língua, como é que está posicionando a língua. Então, isso eu já desisti de tentar controlar, não adianta, é assim e ponto. Então, você consegue saber muita coisa, né? Consegue saber se ela tem problema, se ela hã, projeta a língua para fora quando fala, se ela abre a boca de uma maneira incorreta, levando mais para um lado ou mais para o outro, enfim, muita coisa dá para você saber. Mas o ideal é quando você vai numa primeira consulta, além da avaliação clínica, que tem um peso muito grande, sem dúvida nenhuma, mas é indispensável você fazer um exame de qualidade do sono. Porque nesse exame de qualidade do sono, você vai conseguir ter uma noção exata de como é o sono dessa pessoa, que é diretamente influenciado pela maneira como você respira. Quando você dorme, você está respirando inconscientemente. Durante o dia, você até pode pensar e controlar alguma coisa, mas na hora que você dorme, é o jeito que é, né? E aí é que você vê se tem alguma deficiência, alguma coisa que precisa ser corrigida ou não. E como dar o primeiro passo, né? Como paciente, como é que eu posso identificar esse problema? Eu respiro mal, eu durmo mal. Isso é uma pergunta ótima, porque muito do meu trabalho é um trabalho de conscientização, né? Na minha opinião, sono é subavaliado pela área médica de uma maneira geral, né? Assim, muita gente dorme mal e acha que isso é normal, né? O que que é dormir mal, né? Você acorda cansado, achando que não dormiu, porque na realidade você não dormiu mesmo, depois eu vou explicar por quê, mas acorda cansado, tem deficiência de concentração, especialmente na parte da manhã, sonolência diurna, né? Aquela pessoa que encostou em qualquer lugar está cochilando, né? Tem a ver com isso. Em crianças, que é muito importante, né, problema de sono é diagnóstico diferencial de TDAH. Muitas crianças são diagnosticadas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Na realidade, elas têm apneia de sono, né? Eu vou dar um testemunho pessoal aqui. O meu filho foi, ele nasceu prematuro extremo, teve uma história extremamente complicada, tal, e ele foi diagnosticado com TDAH. Hoje, se eu soubesse há 28 anos atrás o que eu sei hoje, eu tenho certeza que ele não tinha TDAH, ele tinha apneia de sono. Por quê? Porque tudo que não pode acontecer quando um bebê nasce, aconteceu com ele. Então ele não respirava pelo nariz, é simples assim, não é? Então, quer ver uma outra coisa comum? Enurese noturna, fazer xixi na cama até tarde, isso está ligado à apneia de sono também. É óbvio, gente, quando eu estou falando aqui, não existe nada no corpo humano que seja unifatorial, né? Tudo é multifatorial. Tem vários fatores que interferem. Fator emocional, fator fisiológico, enfim, enfim, posicionamento, tem sempre várias coisas. Agora, qual é a melhor maneira de você tratar uma questão complexa? Você divide essa questão em pedacinhos e começa a tratar os mais fáceis primeiro, né? Você não vai começar a tratar o que acomete 0,1% da população. Você começa a tratar o que acontece com 90% da população. A sua probabilidade de acertar vai ser muito maior, né? E eu não estou preocupado, né, em que eu acerte, né? Eu estou preocupado com que o paciente tenha uma vida melhor, tenha um bem-estar e tenha saúde.
É claro que eu quero acertar também, óbvio, eu não sou diferente de ninguém, eu quero acertar também. Mas já tem bastante tempo, né? Vou contar uma coisa engraçada para você. Isso é uma coisa que acontece com frequência no consultório, né? Uma pessoa com uma questão um pouco mais complexa, tanto em consultório odontológico quanto médico. Uma pessoa com uma questão um pouco mais complexa vai a um, dois, três profissionais, quatro, e ela diz que ninguém acerta o que ela tem. Aí ela vai num e ele acerta. Aí ela acha que é Deus no céu e essa pessoa na terra, né? Só que não é assim, né? O que acontece é que o saber dessa pessoa coincidiu com a necessidade dela, né? Porque as pessoas têm saberes diferentes. Claro que tem que ter uma base de conhecimento, de geral, óbvio, para você fazer diagnóstico, tudo bem. Mas tem coisas, né, que eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Durante anos eu olhava para as pessoas que tinham apneia de sono e eu nem pensava nisso, nem cogitava disso. Durante anos, eu fiz uma porção de próteses e coroas tal, que quebraram um ano depois. Durante anos, eu usei placa mil relaxante de acrílico para a pessoa não fazer bruxismo. E eu olhava e não via. Por quê? Eu não conhecia, não tinha aquele saber e não via. Quando o Chris Farrell abriu meus olhos, né, naquele workshop, eu passei a ver, e aí eu comecei a ver a quantidade enorme de pessoas que têm distúrbio de sono e, por isso, tem uma série de comorbidades. Distúrbio de sono, apneia e ronco, é fator predisponente de obesidade, síndrome metabólica, hipertensão arterial, diminuição de libido, impotência, aumenta 6 vezes a probabilidade de você ter acidente vascular cerebral, aumenta a mesma quantidade de vezes que você tem infarto do miocárdio. Então, né, é uma doença silenciosa, né, subavaliada pela área médica. Né, quem acorda cansado acha que é assim mesmo. Né, ele vai no médico e o médico diz que é assim mesmo também. Né, então, mas não é porque ele seja ruim ou porque ele seja, né, é porque ele não sabe, né. Eu tive um professor que dizia: "Você só cumprimenta na rua quem você conhece". Então, se ele não sabe que existe isso, como é que ele vai diagnosticar uma coisa que ele não sabe? Então, para vocês terem uma ideia, até alguns anos atrás, eu dizia muito nas minhas palestras que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm distúrbio de sono e 2/3 nem sabem. Esse estudo foi de 2018. Naquela época, a população do planeta era de 7,2 bilhões de habitantes. Então, eles refizeram esse estudo agora, esse ano, há pouco tempo. A população atual do planeta é 8,3 bilhões de pessoas. Né? E eu mesmo me surpreendia. Gente, o percentual de pessoas com distúrbio de sono, só voltando lá, com 7 bilhões de pessoas, 7,2 bilhões de pessoas, mais de 1 bilhão tendo distúrbio de sono, isso é mais ou menos 15% da população. Né? Atualmente, com 8,3 bilhões de pessoas, o percentual de pessoas com distúrbio de sono é entre 40% e 45%. Gente, é 3 vezes mais do que era há 7 anos atrás. E 7 anos não é nem uma geração, não é nem meia geração, né? 7 anos é muito pouco tempo. Claro que teve uma pandemia no meio, e a pandemia bagunçou tudo, realmente foi uma loucura, né? De enclausuramento, de exacerbação absurda de uso de rede social, né? Enfim, com todos os danos emocionais e físicos que isso provoca. Quando você pega o seu celular e fica olhando de noite para ele antes de dormir, você está fazendo as suas ondas alfa do cérebro ficarem, né, excitadésimas. Aí você não vai dormir direito. É simples assim. Quando você acorda de manhã, seu nível de cortisol, que é um hormônio de estresse, que a gente chama de hormônio de fugir do leão, o hormônio da luta, está lá no alto, e a melatonina, que é o hormônio do sono, está lá embaixo. Ao longo do dia, essa proporção vai se invertendo. No final do dia, a melatonina está no alto e o cortisol está lá embaixo. Se você pega uma tela, especialmente de celular, a emissão de luz azul, gente, isso não é mágica, nem é história da carochinha. Isso é física. A emissão de luz azul do celular simplesmente excita as ondas alfa do cérebro, que à medida que a melatonina vai atuando e você vai ficando sonolento, elas vão diminuindo de frequência e de intensidade. Então,
Essa coisa de ficar olhando o celular na hora de dormir, gente, não pode, não pode, né. Então por isso que acontecem essas coisas que você me perguntou. Por quê? Por causa disso, porque nem todo mundo conhece as coisas. Então, eu não me acho melhor do que ninguém, apenas eu gostei de um assunto, resolvi estudar e por conta disso eu consigo ver esses problemas e quando é possível, quando as pessoas acreditam no que eu falo, porque às vezes também eu não acredito, mas quando acreditam, se sentem melhor e acabam tendo mais qualidade de vida e uma saúde melhor. Perfeito. E dentro deste contexto, existe a necessidade na odontologia miofuncional, no tratamento desses problemas, de uma integração com outros profissionais da saúde? Sem dúvida nenhuma. Claro, hoje em dia, ninguém mais consegue ser que nem o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, sei lá, 500 anos atrás, o cara era matemático, pintor, filósofo, astrônomo, o cara fazia tudo, escultor, inventor, né? Tem desenhos dele que lembram um helicóptero, por incrível que pareça, né? Agora, a quantidade de conhecimento era infinitamente menor. Hoje em dia, né, a quantidade de conhecimento que jorra, né, na internet, nas IAs e tudo né, de informação, você simplesmente não consegue dar conta. Para você conseguir dar conta do que você gosta, do que você faz, já é uma luta, porque você tem milhares de coisas para você ler, milhares de coisas para fazer. Então é indispensável, né, você ter outros profissionais de saúde que trabalhem em áreas afins à sua, né? Por exemplo, no meu caso específico, odontologia miofuncional, a pessoa mais sinérgica, né, com o trabalho, com a atividade mais sinérgica possível no meu trabalho é fonoaudióloga, né? Fonoaudiologia tem tudo a ver, ela está trabalhando na mesma área que eu estou trabalhando, no mesmo lugar físico que eu estou trabalhando. O objetivo dela é o mesmo do meu. Ela quer posicionar a língua corretamente, quer fazer a pessoa falar corretamente, cantar, né? Muito fonoaudiólogo trabalha com cantor, né? Para isso precisa de respirar direito Uhum. também. Então, agora, infelizmente, né, a gente vive uma sociedade, como diria o Raul Seixas, não vou falar não. A gente não vive numa sociedade alternativa, então é uma sociedade muito competitiva, né? Então, infelizmente também, a maioria das fonoaudiólogas encara a atuação de quem trabalha com odontologia miofuncional como uma invasão do espaço delas, entendeu? Mais ou menos a mesma coisa que acontece com o dermatologista e dentista que faz a harmonização orofacial. É uma briga danada lá, entendeu? O que eu acho que é uma bobagem, gente, né? Porque se você tem saberes diferentes, mas que são convergentes, que são sinérgicos, isso só pode trazer benefício para o seu paciente, né? A gente tem que pensar, a gente tem que aprender a pensar em solução. Não adianta pensar em problema. Não adianta pensar que a fonoaudióloga está com um paciente que poderia ser meu. Né? Falando bem claramente, ela poderia oferir vantagem financeira tratando esse paciente, ao invés de eu oferir eu tratando. Não, a gente tem que achar uma maneira dos dois viverem dignamente e proporcionarem o melhor de saúde e bem-estar para o paciente, fazendo um trabalho conjunto. Isso é possível. Eu já consegui isso com algumas pessoas. Então, não é difícil. Agora, as pessoas têm que estar disponíveis para isso. Perfeito. Agora, muita gente acredita respirar corretamente, apesar de respirar pela boca. É verdade. Quais são os impactos silenciosos desse problema? Vamos começar com as crianças, né? Olha só, criança é muito fácil de você ver porque não deu tempo ainda para ela mascarar, né, os sinais de respiração bucal. Tá? Então, uma criança que respira pela boca, o que acontece? Quando você respira pela boca, você tem a tendência a anteriorizar a cabeça, fazer isso assim. Quando você olha na rua e vê uma pessoa que é aquela pessoa que a cabeça chega primeiro e o corpo chega depois, provavelmente ela respira pela boca. Por quê? Esse movimento de anteriorização da cabeça aumenta a abertura da orofaringe, lá atrás, né? Então você respira mais fácil, né?
Só que quando você anterioriza a cabeça, em criança, acontece com todo mundo, né? Claro, mas começa quando você é criança. Você começa a respirar pela boca quando você nasce. Depois eu vou falar sobre isso, senão eu vou me alongar muito. Mas, voltando lá, quando você anterioriza a cabeça, você movimenta o seu eixo de equilíbrio para frente. Quando a cabeça está alinhada com a coluna, o eixo de equilíbrio é entre os tornozelos. Quando você anterioriza a cabeça é muito pesada em relação ao corpo. Então você move o eixo de equilíbrio para frente, porque senão você cai para frente. Então, você faz uma série de compensações no seu corpo para você conviver com essa postura. Quais são as adaptações que você faz? O ombro encolhe, faz assim, né? O quadril gira para fora, a perna fica em hiperextensão. Hiperextensão é quando o pé está aqui e o joelho está lá atrás, né? Aquela pessoa que tem aquele arco, faz assim aquele arco. E geralmente não. E o pé abre e fica naquela posição de 10 para as 2. Tem um nome bonito para isso, mas eu sempre esqueço. Mas é 10 para as 2, tá? Então, isso em criança é assim, você bate o olho, é nítido, né? Mas é assim, muito claro, porque o adulto, ao longo dos anos, ele vai se adaptando e vai arranjando um jeito de segurar a onda lá daquela maneira, né? E é mais difícil de você perceber. Mas numa criança é assim, e aí você olha para a boca, ela está de boca aberta, tá? Ou inspirando e expirando pela boca, ou está, na melhor das hipóteses, inspirando parcialmente pelo nariz e pela boca e expirando pela boca. E isso está errado, gente. Olha aqui. Eu sei que todo mundo tem essa coisa de inspira pelo nariz, expira pela boca. Inspira profundo pelo nariz, expira pela boca. Está errado. A mecânica ventilatória é inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz. Pensa comigo. Quando você inspira pelo nariz, uma das funções do nariz é filtrar o ar que você respira. Filtrar micro-organismos, sujeira, tudo que tem no ar, em suspensão no ar. Né? Se você não expira pelo nariz, ou seja, se você não expulsa o que está filtrado ali, você vai ficar com aquela sujeira morando no seu nariz. Né? Aí vai ter tudo quanto é it, rinite, sinusite, porque não tem jeito, entendeu? E você vai enfraquecendo todos os músculos responsáveis pela inspiração e pela expiração. Isso a longo prazo, você diminui a capacidade volumétrica do pulmão, respira menos, começa a respirar curto, rápido, tem perda de energia, enfim, é um ciclo vicioso que só vai aumentando e quanto mais tempo. E o problema, né, ou talvez a solução, não sei, né, mas o problema é que demora. Né? Você demora anos. Eu tinha esse problema. Eu fazia 48 apneias por hora, roncava muito. Né? Acordava cansado, tinha sonolência, eu tinha todos os sintomas que eu falava. Eu assisti uma palestra em 2006, de uma pneumologista, eu falei, ela está me descrevendo, sou eu, ela está falando de mim. Aí eu fui ver o que, que era, fui saber do que se tratava, fui ver, fui fazer polissonografia e tal, e vi que eu fazia 48 apneias por hora e tal. Enfim, eu antes de meio-dia, eu não era nada, eu era um ser que se arrastava, né? Por causa disso, né? Aí você trata, você vê como você melhora, né? Eu também era 40 quilos mais gordo, né? Porque uma das coisas, como eu falei, é que a apneia é um fator predisponente de obesidade, né? E tal. Diabetes, infelizmente, não me livrei, mas os quilos eu perdi, quase todos, ainda faltam alguns. Pensando nisso, no problema do sono, da produtividade, acidentes de trabalho, que conselho você daria para um empresário, por exemplo, que percebe que os seus colaboradores, chegam no ambiente de trabalho já um pouco cansados? Essa é uma ótima pergunta, Kátia. Olha só, é, com o marco de saúde que teve esse ano, aí, que gerou a NR1 e tal, não sei o quê, os empresários vão ter que passar a pensar nisso obrigatoriamente, né? Porque agora é lei. Mas, pensa comigo, existe um consenso de que um funcionário que tenha uma má qualidade de sono, que durma mal, ele perde em torno de 30% da eficiência dele de força de trabalho. Então, olha só, ele dorme mal,
que vai acontecer em termos empresariais, né? O empregado vai faltar mais, vai chegar mais atrasado e vai ter uma qualidade de saúde e de vida pior, então ele vai produzir menos. A saúde do funcionário sofre e o bolso da empresa sofre também, porque ele vai faturar menos, né? Então, como é que a gente consegue contornar isso ou para melhorar isso? Eu, há um tempo atrás, eu fiz isso para um amigo meu que tem uma empresa que tem poucos funcionários, tem 14 funcionários, e com um trabalho simples, né? É, em menos de um ano, a gente diminuiu o número de faltas, a gente diminuiu o número de atrasos e aumentou o faturamento dele. Só, única, exclusivamente, trabalhando na melhoria da qualidade de sono dos funcionários, que não é nenhuma mágica, não precisa gastar milhões de dólares para fazer. Né? A gente tem um projeto, né, que são 3 módulos. O primeiro módulo é você fazer palestras esclarecedoras. As pessoas precisam saber que acordar cansado não é normal, né? A pessoa não é assim e pronto, né? Então, precisam saber que existe apneia de sono, que existe distúrbio de sono, que não pode olhar o celular na hora de dormir, porque isso vai afetar a qualidade do sono dele. Ele pode até acordar e não ter muito cansaço, porque não tem apneia, mas ele vai piorar a qualidade do sono dele. Ele vai demorar o tempo que ele demora. Vamos supor, o ideal, né? Vou dar um spoiler para vocês. O ideal, você vai dormir 11 horas da noite, vamos supor, uma hora hipotética, qualquer hora que seja, 11 horas. Então, 2 horas antes, não pode ver mais tela, não pode ver tela. O Difícil. ideal você está falando que é difícil, eu sei que é difícil. Agora, eu tenho que falar o que é ideal, né? E a gente se conforma com o que é possível, né? Porque se eu não perseguir o ideal, eu não vou conseguir melhora nenhuma. As coisas têm que ser passos pequenos. Eu falo isso para as pessoas. Não consegue ficar 2 horas sem ver tela? Fica uma. Não consegue uma? Fica meia hora. Não consegue ver meia hora? Fica 15 minutos. Mas pelo menos tenta, fica 5 minutos. Mas começa com um pequeno passo. As grandes mudanças não acontecem ao mesmo tempo, na mesma hora. Qualquer grande mudança, especialmente de hábito, você é um trabalho de formiguinha. Todo dia, me lembrei da música do Lulu Santos, né? Assim caminha a humanidade, com passo de formiga sem vontade. Por quê? Porque é isso, né? Você precisa se conscientizar que você quer fazer aquilo. Se você quer ter mais qualidade de vida, se você quer parecer mais jovem, se você quer envelhecer com vitalidade, com disposição, curtindo a vida, trabalhando, enfim, sendo produtivo o máximo de tempo possível, você tem que fazer algumas coisas, né? Eu vou falar uma coisa aqui que o meu filho fala que eu falo toda hora, mas é verdade, porque eu sonho com isso mesmo. Eu sonho em tomar uma pílula de noite e acordar no dia seguinte com a barriga de tanquinho. Mas isso, gente, não vai acontecer. Se eu não for na academia, não vai rolar. Então, a mesma coisa. Se você não fizer todo dia um esforço pequenininho, que seja 5 minutos, beleza, não tem problema. Eu não brigo com ninguém. Ah, eu só consegui 5 minutos. Tá bom, melhor. Melhor cinco do que nenhum. Hum. De forma prática, o que que a gente pode fazer para melhorar a nossa respiração? Bom, é, pode fazer duas coisas muito simples, que é o começo de qualquer tratamento que eu faço. Né? Quando as pessoas me procuram no consultório para resolver isso, para melhorar, né? Enfim, respirar melhor, ou porque tem apneia, ou porque ronca, ou porque acorda cansado, ou porque, né? Então, são dois exercícios básicos que eu vou dizer para vocês, é muito simples. Primeiro, você vai escolher uma hora do dia, de preferência, naquela hora que eu falei que não pode ver mais tela, né? Antes de dormir, de preferência também, tomar um banho com calma, sem ficar pensando em tudo que tem que fazer no dia seguinte, né? Sem ficar pensando nos problemas que tem. Gente, a gente tem que parar de pensar no problema, a gente tem que pensar em solução, né? Solução, não. Isso eu vou deixar para amanhã. Tomou o banho, você vai sentar num lugar calmo, sem pensar no que você tem que fazer no dia seguinte,
sem pensar nos problemas. Eu sei que isso é difícil, mas a gente consegue. E vai, não, de preferência, sem muita luz, sem televisão, sem coisa nenhuma, né? Vai sentar no lugar lá num canto que você gosta da sua casa, vai inspirar lentamente, né? Vai colocar a mão na barriga, vai inspirar e vai sentir que a barriga vai dar uma saidinha porque você vai abaixar o diafragma. Então você vai encher completamente o seu pulmão, vai inspirar. Conta, né? Não importa, cada um tem um número, né? Você vai contar até 2, até 3, até 4, até 5, não sei. Até o que é confortável. Então contou até 5, vamos supor. Aí você inspirou, segura contando até 2, aí depois você vai expirar lentamente, contando até a soma desses dois números. Se você inspirou contando até 5 e segurou 2, você vai expirar contando até 7. Você vai fazer isso de 3 a 5 vezes só, mais nada. Mas nessas respirações, você vai estar pensando no que você está fazendo. Você vai pensar na inspiração, vai pensar que está sem respirar, quando está lá nos dois números lá, e depois vai pensar que está expirando, vai pensar no ar que está saindo. Então você vai fazer isso conscientemente. Não pode pensar na morte da bezerra enquanto está fazendo isso. Isso é uma coisa. Isso é importantésimo, fazer isso, especialmente antes de dormir, para você lembrar o cérebro que ele tem que respirar assim, né? O cérebro é uma máquina brilhante, mas é uma máquina perversa. O cérebro quer trabalhar sempre com o máximo de eficiência e mínimo de gasto energético. Ele não quer saber se daqui a 10 anos você vai ter problema. Ele quer resolver agora, gastar menos energia agora. Então, você tem que. Quando é que você acha chato uma coisa? Você acha chato uma coisa? Quando o cérebro acha que já sabe aquilo. Aí o cérebro fala assim: perdendo tempo com esse negócio chato. Não, não quero. Né? Por que você fica horas fazendo um negócio que você gosta de fazer? Fica lá 5 horas na internet fazendo lá o que você gosta de fazer e fica 2 minutos para ler um livro, você acha aquilo chato e para vai embora. Porque o cérebro não quer saber, cara. Né? Bom, o primeiro exercício é esse. O segundo é um exercício que eu chamo de. Eu não. O Chris Farrell, que é um gênio, né? Enfim, ele chama de passos. Muito simples também. Você vai inspirar, você pode fazer em qualquer lugar, na rua, no metrô, você faz em qualquer lugar que você estiver andando. A vantagem é que ninguém percebe, ninguém vai achar que você está louco, né? Então é mole fazer. Então, porque tem uns que é meio esquisito, né? Mas enfim, fazendo na frente dos outros, fica continuando com uma cara meio assim. Mas esse é tranquilo. Inspira pelo nariz, expira pelo nariz. Expirou, para de respirar e dá quantos passos você puder dar antes de sentir vontade de respirar de novo. Tipo, inspirou, expirou, deu 2 passos, sentiu vontade de respirar? Respira de novo. Inspira, expira, para e vê quantos passos você dá. Deu meio passo, não é concurso de apneia, não é para ver quanto tempo vai ficar sem respirar, muito menos ficar roxo, quase morrer, cair duro. Não, não é isso. Sentiu vontade, inspira, expira, prende, deu 2 passos, sentiu vontade de respirar de novo, faz a mesma coisa. Inspira, expira, prende de novo. Provavelmente você vai conseguir dar 2 passos de novo, que é o tempo que você. Eu vou explicar a quantidade de ar que você bota para dentro enquanto você não respira, é a carga de oxigênio que o seu organismo consegue metabolizar. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa e varia muito da forma física que você está. Um atleta consegue dar 15, 20 passos sem respirar de novo, né? Porque ele está bem preparado fisicamente. Ele tem a capacidade ótima de aproveitamento do oxigênio que ele bota para dentro. Isso é chamado de VO2 máximo, volume de oxigênio máximo, que é a quantidade de oxigênio que o seu organismo consegue aproveitar durante o esforço físico. Então, o que vai acontecer? Olha só, gente, eu trabalho com isso há 9 anos. Esse exercício é básico. Todo mundo que tratou comigo fez esse exercício. Todos. Até hoje não teve um sequer 100% das pessoas
relataram que depois de um mês estão dando mais passos. Né? Quem começou com 2 está dando 4, quem começou com 3 está dando 5, 6, quem começou com 4 está dando 8, 10, enfim, está aumentando. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você trabalha os músculos da inspiração e da expiração. É simples assim. Músculos que são esquecidos, estão fracos, flácidos, né? E você começa a trabalhar esses músculos. É a mesma coisa, a mulherada adora isso, né? A mulherada adora fazer leg press para ter aquele pernão, né? Aí você vê lá na academia a mulher com um bracinho fininho, uma perna que dá 3 vezes a minha, né? Levanta 200 quilos no leg press. Mas ela não começou levantando 200 quilos. Ela começou com 40, quando estava com a perna fininha, né? E aí vai aumentando. É a mesma coisa. Os músculos, né, que você usa para inspirar e expirar, eles precisam ser trabalhados da mesma maneira. Ao longo da vida, você vai cada vez trabalhando menos, né, eles vão ficando mais fracos, mais flácidos, vão diminuindo de, de quantidade também, né, de massa, de quantidade. Então, quando você começa a trabalhar, é como se estivesse fazendo leg press. Você vai aumentando. Então, gente, estou falando, 100% das pessoas aumentar. Você fez isso, eu Eu falei para você faço, eu ia fazer te isso. dizer isso. Eu já experimentei, Pois é, tem 3 ou 4 meses que eu faço e realmente a sua aumenta. capacidade melhora Melhora. respiratória. Por quê? Porque você trabalha um músculo, né? Tudo. A gente é feito de músculo, né, cara? Tudo é músculo. O coração é um músculo, tudo é músculo, né? Diafragma é um músculo, enfim, as coisas importantes, né? Respirar, bater o coração, não sei o quê. Então, tudo é músculo. Então, quando você deixa para lá, né? Como eu fiz com a minha barriga, né? Aí pronto, eu não tenho barriga de tanquinho. Agora, né, eu tenho que tomar, né, uma atitude e começar devagarzinho, fazer 3 abdominais por dia, até conseguir fazer 300. Mas eu vou conseguir. Então é assim, a mesma coisa. Eu não brigo com ninguém porque eu sei das minhas dificuldades também, né? Então, o que é fácil para você é difícil para mim e vice-versa, né? Então, é assim, você tem que. Qual é a maior qualidade que eu acho de um profissional de saúde? Você não me perguntou, não, mas eu vou dizer. A maior qualidade que um profissional de saúde pode ter é saber ouvir o que a pessoa está falando. Quando eu digo saber o que ouvir, é saber mesmo, é ouvir com atenção, ouvir, prestar atenção, entender a demanda daquela pessoa. Porque a tendência hoje que as pessoas querem tudo para ontem, né? Até um tempo atrás queriam tudo na hora, hoje querem para ontem. Não dá tempo. Quando você está tratando de saúde, eu costumo dizer que pendurado num dente tem uma pessoa, né? Então não dá para você pensar só no dente, não dá para pensar só no músculo da garganta, você tem que pensar na pessoa, né? Não adianta a nutricionista fazer uma dieta lá ultra bem equilibrada, não sei o quê, se o cara não sabe cozinhar, mora sozinho, não tem tempo para ir no supermercado. Gente, você tem que avaliar a pessoa como um todo, né? Então, tá bom, não consegue. Olha só, passo não tem jeito, porque passo todo mundo anda, né? Todo mundo anda na rua, pelo menos, sei lá, 20 passos daqui para ali. Então, pode fazer, né? Isso não tem desculpa. Aí é procrastinar mesmo. Aí é deixar para lá. Agora, e antes de dormir, né, respirar de 3 a 5 vezes dessa maneira, que você vai gastar 3, 4 minutos, também dá para fazer. Então, é preciso querer também, né? Tomar uma pílula para ficar saradão e cheio de qualidade de vida, e todo esticadão, bonitão, não vai rolar. Tem que fazer por onde. Claro, essa constância traz resultado, traz Exatamente. excelência. Você pode contar para gente algum caso de paciente que tenha te marcado e que tenha te mostrado realmente que a respiração correta, funcional, faz diferença no dia a dia? Tem vários até, né? Assim, uma coisa que acontece muito lá no consultório é as pessoas me procurarem por causa de ronco, né? E até tem uma coisa engraçada, assim, quando eu vou dar uma palestra, eu já faço isso de propósito, né? Eu sempre pergunto assim, aí aparece a plateia lá tem, sei lá, 50 pessoas.
Aí eu pergunto assim: vem cá, levanta o braço, quem ronca? Aí levanta lá 5, 6, geralmente em torno de 10%. Aí, obrigado. Tá, agora levanta o braço, quem dorme com alguém que ronca? Aí levanta metade, né? Eu falo, gente, vocês estão, ou vocês estão mentindo, ou vocês estão se enganando, porque não é possível, né? Então, mais da metade dorme com alguém que ronca e a outra metade só 6 roncam. Não pode, não pode isso. Por quê? Porque, na realidade, o ronco incomoda o parceiro, né? Ou a parceira. Mulher ronca muito também. Então, é muito comum, uma queixa muito comum. Quem ouve o ronco encheu o saco do roncador para ir lá para eu resolver o problema. Então, eu já tenho, sei lá, assim de cabeça eu me lembro de três casos específicos lá que foi exatamente isso, né? Não, porque minha mulher tá. E o cara não quer, ele não quer, óbvio, porque ele não se incomoda, o ronco não atrapalha ele, né? Então ele vai a contragosto, né? Mas aí a gente conversa, tal, explica, aí o cara acaba acreditando, alguns, outros não, né? Mas infelizmente é assim. Mas acreditam e fazem o tratamento. E esses três já estavam dormindo no sofá, na sala. Estavam dormindo em quarto separado, né? Aí ele falou, Ernesto, não está dando mais, né? Porque do sofá eu vou para a rua, né? Aí eu falei, então tá bom, vamos lá, vamos fazer outra. Aí fizeram, os tempos variaram um pouco, mas o que foi mais rápido, acho que foram uns 3 ou 4 meses, se eu não me engano, que melhorou a ponto de voltarem para o quarto. Foram readmitidos no quarto, entendeu? Receberam um alvará de permanência no quarto. Que ótimo. Aí, enfim, e depois, ao longo do tratamento, melhoraram e tal. Estão felizes, por enquanto, dormindo no mesmo quarto. Porque essa é uma vantagem de você tratar da causa dos problemas, né? Quando você trata da causa dos problemas, se efetivamente for resolvido, você não vai ter mais esse problema, né? Por quê? Se você não trata da causa, né, você fala muito de dispositivo intraoral para ronco, aqueles negócios que bota no nariz para abrir o nariz, e dispositivo de avanço mandibular. A gente usa isso também. Só que você, isso tudo. CPAP para quem não sabe, é um dispositivo que quem tem muita apneia tem que usar. É um trambolho. É um negócio do tamanho de um paralelepípedo. É um compressor de ar. Tem uma traqueia, você usa uma máscara assim que nem piloto de avião, né, ligado na traqueia, e aquilo fica injetando ar no seu nariz. Porque a maioria das apneias é obstrutiva, né? Alguma coisa no caminho, né, do ar está obstruído, e aí o ar na pressão normal, né, que a gente respira, não passa, e aquilo manda ar com pressão, né? Que varia de 4 até 18 libras. Para vocês terem uma ideia, né? 22 libras é pneu de carro que usa, Hum, né? É muita pressão. Então, resolve o problema da apneia. Eu estou falando que eu fazia 48 apneias por hora, eu usei esse aparelho, né? A minha pressão era 12 libras que eu usava. Então, só que, na realidade, o CPAP é um paliativo. Você não está tratando nada. Você está, enquanto ele está lá, você está respirando com ele, você não faz apneia, você usa quando está dormindo, né? Só que você não trata nada. O dia que você não usa, eu vou te dizer até pior. Porque aí você acostuma a dormir com aquilo, você dorme muito melhor, né? Porque você dorme. Porque antes você não dorme, você acha que dorme. hum. Você dorme. Aí quando você não usa, você não consegue dormir, você se sente mal, é horrível, gente, é horrível. Uma vez eu estava na casa do amigo meu, secretário, faltou luz. E eu com aquele negócio, cara, eu achei que eu ia morrer. Né? Porque você com aí é que você não consegue respirar mesmo. Você está com uma máscara ligada numa máquina, não entra ar nenhum. Né? Faltou luz e o troço parou de funcionar. Então, é horrível. Agora, em alguns casos, é necessário. Por exemplo, eu já atendi pessoas que faziam 133 apneias por hora. Caramba. Isso significa que a cada minuto ele fazia mais de 2 apneias. Se você considera que a apneia é quando a pessoa fica sem respirar por 10 segundos, esse cara não respirava, entendeu? Agora, ele tinha todo o physique de role né, de uma pessoa
Não, o cara pesava mais de 100 quilos, era baixinho, tinha um IMC mais de 40, tinha um pescoço que era mais largo do que a minha perna. A gordura aqui é péssima porque ela pressiona as estruturas por onde passa o ar, né, da orofaringe, então bloqueia o ar, enfim, né, era péssimo. Então, essa pessoa tem que usar pelo menos por um tempo, enquanto ele faz o tratamento miofuncional, porque ele está correndo um risco sério de morrer de infarto, né? Essa pessoa, aliás, queria que eu vendesse CPAP para ele. Eu falei, gente, eu não vendo CPAP, eu não sou comercializador de CPAP, né? Eu, inclusive, nem gosto de CPAP, eu só uso CPAP por causa disso que eu falei, você não está tratando de nada, é um paliativo para você não ter problema. Agora, no caso dele, era preciso, porque uma pessoa com essas condições, né? Mais de 100 quilos, IMC mais de 40, pescoço, o normal é até 46 para homem, o dele tinha 58, sei lá, nem me lembro, era quase 60. Falei, cara, você tem que sair daqui direto para um cardiologista, porque você está correndo um risco, né? Então, para essa pessoa tem que usar o CPAP. Agora, pode usar o CPAP e fazer um tratamento para parar de usar o CPAP, né? E Perfeito. resolver a causa, e não ficar focado no efeito, que infelizmente é uma tendência, né? Tanto da área de saúde em geral, não vou falar nem de médico, da área de saúde em geral. As pessoas estão muito acostumadas assim, tem um problema, toma uma pílula. Ah, tá com dor no estômago, vai no gastro, aí o gastro faz não sei o quê. Lá, lá, lá. Gente, você tem que ver por que que você está com as coisas e procurar resolver isso dessa maneira. Claro, com certeza. Agora, vamos falar de diagnóstico, porque eu não sabia, se eu roncava ou não, e eu descobri, graças ao diagnóstico com um aparelhinho, graças ao doutor Ernesto, que eu não ronco. Você Verdade. pode explicar como funciona esse aparelho para o É um diagnóstico? sensor, né? O exame chama polissonografia. É um exame de qualidade do sono. Até 5 anos atrás, 6 anos atrás, só existia a polissonografia do tipo 2, que é um exame que é feito numa clínica de sono. Você vai lá, dorme lá, né? Eu vou antecipar que é muito ruim. Eu fiz 2 vezes, então eu sei que é ruim, porque você dorme num quarto sem janela, numa cama que não é sua, travesseiro que não é seu, com 300 eletrodos colados em você e cheio de fio para tudo quanto é lado, né? Uma cinta torácica, uma cinta abdominal, enfim. Mas também é o padrão ouro. Essa pessoa que fazia 133 apneias por hora, eu mandei ele fazer essa polissonografia. É o padrão ouro do exame, dos exames de polissonografia, porque ele te dá mais de 20 parâmetros. Ele faz eletroencefalograma, eletrocardiograma, oculograma, dosagem de O2, de oxigênio, dosagem de gás carbônico, mede a movimentação de abdômen, de tórax, de abdômen, movimentação de pernas. Isso é filmado enquanto está dormindo. Que quem faz muita apneia, inclusive tem uma síndrome chamada síndrome das pernas irrequietas. Hum, O cara que faz muita apneia, ele fica fazendo isso com a perna a noite inteira, né? Então, é o padrão ouro, é necessário. Agora, era preciso que houvesse um exame de triagem, né? Um exame simples, de baixo custo, que me permitisse saber se a pessoa tinha problema ou não. Por quê? Se a Organização Mundial da Saúde diz que 40 a 45% da população do mundo tem distúrbio de sono, gente, quantas vezes você faz exame de sangue por ano? pelo menos 2. Quantas vezes você fez exame de polissonografia antes de fazer aquela que você fez comigo? É, foi a primeira vez. Gente, pois é, exame de sangue é importante? Sim, é importante. Você precisa saber colesterol, triglicerídeo, glicose, ácido úrico, ureia, creatinina, essas coisas todas. Precisa saber. Agora, exame de qualidade do sono é tão ou mais importante. Por quê? Porque quando você não dorme bem, você tem um fator que predispõe a você ter um monte de doenças que só vão aparecer quando você faz o exame de sangue e olha lá que a tua glicose está 150. Você está diabético, né? Se você faz um exame de sangue antes,
bem antes e vê que você não está dormindo direito e trata disso, a probabilidade de você ter uma doença, né, uma comorbidade, como a gente chama, desse nível, diminui, né? Então, voltando lá, antes era polissonografia do tipo 2. O que a gente faz, o que eu faço, mais uma, quem trabalha com odontologia do sono, chama polissonografia do tipo 4. O que é uma polissonografia do tipo 4? É um sensor bem parecido, todo mundo se lembra do oxímetro que a gente usou na pandemia, né? Botava no dedo, que era aquela paranoia de tem que estar 98%, né? Então, é um sensor que também é um oxímetro, porque ele também mede o nível de oxigenação do sangue. É um sensor que você vai levar para sua casa, vai dormir no seu dedinho lá. Quem for destro, dorme na mão esquerda. Quem for canhoto, bota na mão direita, para ficar com a mão dominante livre para se tiver que fazer alguma coisa de noite. Então, bota lá no dedo, você vai. E esse sensor transmite por Bluetooth para o seu celular, no qual você baixou um aplicativo dessa empresa, né, que vai anotar todos os dados que esse sensor está mandando para lá. E quais são esses dados? Esses dados vão me dar quantas vezes você fez a apneia durante o sono. A gente chama, o nome bonito é índice de dessaturação de oxigênio. Quantas vezes o seu organismo, que o ideal é ficar em torno de 98%, quando baixa de 95% já é considerado uma dessaturação de oxigênio. Então, vai me dar isso. Vai me dar uma coisa super importante, que é a carga hipóxica. A carga hipóxica é o seguinte, é, simplificando, é o risco cardiovascular que você tem. Por quê? O algoritmo calcula todas as vezes que cai a tua saturação, a saturação cai, pode demorar 30 segundos para voltar e pode demorar 5 minutos para voltar para o normal. Então, essa área que fica aqui, né, se for um gráfico, né, caiu, aí volta assim, ou então volta assim. Essa área aqui, esse algoritmo, ele soma todas as dessaturações que você fez, todas as áreas, todo o tempo que você levou para voltar, e estabelece um parâmetro que é o risco cardiovascular. Atualmente é considerado o melhor meio de aferir risco cardiovascular. É esse. Né? Muita gente fala, eletrocardiograma. Eletrocardiograma é muito bom, sem dúvida nenhuma, mas o eletrocardiograma, ele é como se fosse uma foto. Ele está tirando uma foto daquele momento que você está fazendo o eletrocardiograma. Enfim. E a polissonografia é como se fosse um vídeo. Né? Ele vai fazer, no tempo todo que você dormiu com o dispositivo, o tempo todo de sono, ele vai mensurar isso. Então, por isso que é mais preciso o risco cardiovascular. Além de outros riscos lá que tem, de fibrilação arterial, que está relacionado com acidente vascular cerebral, embolia pulmonar, enfim, outras coisas. Mas o importante é esses, como eu falei, 4 parâmetros. Índice de dessaturação de oxigênio, no número de apneias que você fez. Ele também vai me dar a sua frequência cardíaca durante o sono, que é um fator bastante importante para a gente avaliar a saúde da pessoa de uma maneira geral. Tem um sensor de movimento que mede a actimetria, né, que mede a movimentação de braços e pernas, que também é um parâmetro bastante importante na definição de apneia. E o quarto e último, mas não menos importante, grava o ronco, para pegar os mentirosos que dizem que não ronca. Que mais da metade das pessoas que você pergunta ronca, não ronca. Aí você pergunta para o filho, ronca muito. É sempre assim, entendeu? Então a mulher nem se fala, né? Porque a mulher nem vai, porque você recusa aí. Mas enfim. Então o exame de polissonografia que a gente propõe, que a gente faz, que você me perguntou lá atrás qual era a primeira coisa que a gente fazia, né? Além de avaliar clinicamente, claro, você precisa avaliar clinicamente, fazer umas perguntas que a gente chama de anamnese, né? É um nome bonito, mas nada mais é do que um questionário de saúde. A gente faz isso, faz exame clínico, e a primeira coisa que tem que fazer é o exame de qualidade do sono.
Por 2 motivos. Primeiro, para eu poder ter parâmetros para poder avaliar o que que eu vou fazer. E segundo, porque, na minha opinião, todo mundo deveria fazer exame de qualidade de sono com qualquer idade, né. É claro, se você tem 20 anos, eu vou fazer exame de qualidade de sono no Pedro, que é o cara que filmou a gente, e ele tem 20 e poucos anos, mas ele dorme mal para burro. Então você faz com 20 e poucos anos. Tem problema? Trata. Não tem problema? Beleza, não tem problema. Faz daqui a 10 anos. Faz com 30 e poucos. Faz com 40 depois. O que que é melhor? Né? Você gastar um pouquinho só de dinheiro e resolver e saber que não tem problema, ou não fazer nada e quando tiver problema vai ficar pobre para tratar, Claro. Eu né? fiquei bastante tranquila após o exame, e meu marido também. Agora, esse diagnóstico e essa triagem, ela pode ser feita também em empresas. Com certeza, né. E é exatamente isso que a gente está tentando fazer agora, né, conscientizar os empresários, né. Empresário você sempre tem que falar em quanto que ele vai ganhar, né, ou em quanto que ele vai deixar de perder, né. Então, que é melhor ele investir uma quantia que é muito menor do que ele deixa de ganhar se a pessoa não tiver um sono de qualidade, do que não fazer nada e deixar de ganhar o que ele poderia ganhar se a pessoa tivesse mais produtividade, a empresa tivesse mais produtividade e o faturamento, consequentemente, fosse maior. Então, é muito fácil. Né? Por exemplo, vamos tomar, por exemplo, uma empresa de 20 funcionários. Então, elege-se lá, ou o gestor indica alguém que vai ser o responsável por montar a lista de 20 nomes. Essa lista precisa ser me passada com os CPFs que eu tenho que cadastrar eles na plataforma para eu poder ter o resultado, né? A gente tem um bônus que a gente dá para a empresa que de sexta para segunda, né, tem mais de um dia, né? E não tem essa, as pessoas não estão trabalhando, né? Então a gente recomenda que o gestor deixe para a pessoa que vai fazer na sexta-feira seja uma pessoa casada, para poder fazer na esposa. E isso não tem custo. Isso é um bônus que a gente dá para a empresa, né? Só tem um problema. Quando é um casal, eles não podem dormir no mesmo quarto quando estiverem fazendo o exame, porque senão eu não vou saber quem é que está roncando, né? Perfeito. Bom, nosso tempo está chegando ao fim e eu queria te deixar então livre para passar alguma informação que você julgue importantíssima para quem está nos escutando. Olha, a informação que eu acho mais importante de todas é a seguinte: dormir mal não é normal. Acordar cansado não é normal. Ter sonolência durante o dia não é normal. Ter dificuldade de concentração, especialmente de manhã, dor de cabeça de manhã, não é normal. Dor de cabeça é um caso à parte, né? Porque dor de cabeça tem mais de 1000 fatores desencadeantes. Um deles é a apneia de sono, né? Então é aquilo lá, quando a gente tem uma coisa muito complexa, divide em 50.000 pedacinhos e vai resolvendo um pedacinho mais fácil de cada vez até chegar lá no mais difícil e resolver tudo. Então, o mais importante é: não é normal. Roncar não é normal. Não é. Roncar em si não é uma patologia. Roncar apenas é o seguinte: alguma estrutura nas vias aéreas superiores ou está hipertrofiada, né, tá com aumento de volume, ou está hipotônica, né, está flácida. Então, a passagem do ar por essas estruturas faz essas estruturas vibrarem e isso faz o barulho, né? Então, a princípio, não é uma patologia, não é uma doença, né? Só que é o sinal, é o primeiro sinal que alguma coisa não está funcionando bem, que a gente não foi feito para roncar, né? Então, se está roncando, é porque alguma coisa não está legal. É o primeiro passo para lá na frente vir a ter a apneia, vir a ter esses problemas todos que a gente discutiu aqui. Então,
não é normal. Não é assim mesmo, não é porque bebeu muito, não é porque está cansado. Quando você bebe e está cansado, aumenta o ronco. É verdade. Álcool é relaxante muscular. Então, se você já ronca e bebe, a musculatura que já está flácida vai ficar mais flácida ainda, vai roncar mais. Claro, quando está muito cansado é a mesma coisa. Agora, faça exame de qualidade de sono. Vou repetir os dados da Organização Mundial da Saúde. De 8,3 bilhões de pessoas, entre 40 e 45% têm problema de sono. Isso dá mais de 3 bilhões de pessoas no mundo têm problema de sono. E como é que você vai saber se você tem problema de sono se você não faz o exame? Como é que você sabe se está diabético se você não faz exame de sangue? Como é que você sabe que o teu colesterol está nas alturas lá se você não faz exame de sangue? É a mesma coisa. Não dá para adivinhar, né? Porque nem sempre quem ronca tem apneia. E nem sempre quem tem apneia ronca. Geralmente estão associados, mas nem sempre. Então, a única maneira que você tem de fazer um diagnóstico eficiente e poder fazer um planejamento eficiente para melhorar a qualidade de vida e a saúde de uma pessoa, ela precisa fazer exame de qualidade de sono. Essa é a minha mensagem para vocês. Por favor, me procurem para fazer exame de qualidade de sono. Perfeito. Doutor Ernesto, muito obrigada, é sempre muito enriquecedor lhe escutar. Eu que agradeço muito. É sempre um prazer ser entrevistado com você, que você fica puxando umas coisas que eu tenho que ficar pensando para responder. Isso é muito bom. Que ótimo. Até a próxima.